Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro por todo o país, viabilizando a situação de várias culturas em várias regiões do país, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de São Paulo para verificar as condições da safra do amendoim. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Antônio Viseu, ele que é presidente da Câmara Setorial do Amendoim em São Paulo, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Luiz, como é que estão os trabalhos de colheita do amendoim? A gente sabe, né, já estão se encaminhando para a reta final. Como é que o produtor vem tendo condições para realizar a colheita até esse momento? Olha, Guilherme, praticamente encerrada a colheita aqui no estado de São Paulo. Falta alguma coisinha aí, eu acho que mais de 95% da área, nesse momento, já foi colhida. Nós não tivemos problemas durante a colheita em função da pandemia, então os trabalhos correram normal, todos os pontos de recebimento de amendoim trabalharam também normalmente, né, com as devidas precauções, então correu normal, está praticamente encerrada a nossa colheita. E aí, que tipo de resultados têm sido obtidos? Promete ser aí uma safra bastante positiva para o produtor no que diz respeito à produção e à produtividade. Sem dúvida, a gente vai ter esse ano um recorde de produção de amendoim, né, em função da alta produtividade, pois o clima correu muito bem esse ano e está proporcionando essa safra bastante elevada. Se nós trabalharmos com os números da Conab, que são os dados oficiais, ela já tem uma estimativa para essa safra que nós estamos encerrando. São números aí provavelmente de um mês atrás. E para o estado de São Paulo, a Conab está prevendo aí uma colheita de 146 mil hectares e uma produção de 512 mil toneladas de amendoim. Então, será recorde realmente aí do nosso estado. Inclusive, a produtividade também bastante positiva nessa safra, né, Luiz? Isso, então, por esses números da Conab, vai dar aproximadamente aí 3.500 quilos de amendoim em casca por hectare, uma produtividade bastante boa. E aí, Luiz, com tudo indo bem na safra, na colheita, produção, como é que o produtor encontra o mercado nesse momento para fazer essa venda do amendoim? A situação de mercado é tão favorável quanto a das lavouras? Olha, você sabe que a pandemia está afetando todos os setores aí, no mundo inteiro, e não vai ser diferente no amendoim, a gente terá algum impacto aí mais para frente. Na comercialização do amendoim, o que eu tenho visto com as empresas é que já no mercado interno, que é cerca de 30%, 35% da nossa produção, o mercado interno já está sofrendo uma queda de demanda. Já está havendo aí menor número de pedidos, tem agroindústrias que já estão paradas na produção, então isso afeta aí um pouco a comercialização em termos de mercado interno. Até onde isso vai chegar é impossível dizer, né, com essa incerteza toda. A exportação está correndo normal por enquanto. A gente tem uma expectativa que possa ter aí no futuro alguma diminuição de demanda em função da crise econômica que está gerando essa pandemia. Mas até o momento as exportações estão correndo normais. Que é justamente a maior fatia da produção aqui do estado de São Paulo destinada a essa exportação. Então, pelo menos por enquanto, segue tudo normal para o produtor de amendoim conseguir exportar essa produção. Exatamente. Tem alguns probleminhas aí pontuais, vamos dizer, às vezes falta container para a exportação de alimentos, né, o container especial para alimentos, mas o setor ainda está conseguindo fluir normalmente a sua exportação. E aí, Luiz, diante desse cenário, como é que ficou essa relação dos custos de produção com a rentabilidade
da safra? Vai ser possível o produtor de amendoim no estado de São Paulo ter rentabilidade nessa safra que ele colheu uma safra tão robusta? Sim, a gente acredita que ele vai ter rentabilidade em função da alta produtividade média que a gente está tendo aqui no estado de São Paulo. O que a gente não tem certeza é no futuro, é na próxima safra, né, como é que vão se comportar os custos, como é que vai estar a demanda, a comercialização. Esse amendoim aqui, que vai correr a sua comercialização aí nos próximos 10, 12 meses, então, no momento, está fechando bem as contas sim, do produtor, mas quanto ao futuro ainda tem um grau de certeza. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse momento do cenário para o amendoim. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu que agradeço essa oportunidade para os produtores do amendoim aí. Eu só tenho a parabenizá-los pelo excelente trabalho que eles fazem no campo, produzindo sempre dentro das regras e dos protocolos de seguridade do meio ambiente, produzindo cada vez mais, e um amendoim de ótima qualidade, tanto é que as nossas exportações elas vêm aumentando nos últimos anos, e muito em função dessa excelente qualidade que começa lá no campo, com o produtor, e depois com as cooperativas e empresas que processam amendoim. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos aí sempre à disposição. O Luiz Antônio Viseu, ele que é presidente da Câmara Setorial do Amendoim no estado de São Paulo, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para a cultura do amendoim aqui no estado. Segundo o Luiz, a colheita do amendoim já praticamente encerrada, faltando ali menos de 5% da área para ser colhida no estado de São Paulo, e resultados bastante favoráveis para os produtores paulistas, que devem colher um total de 512 mil toneladas de amendoim nessa safra nos 146 mil hectares cultivados, o que daria uma produção recorde histórica para a safra de amendoim aqui no estado de São Paulo. Os produtores bastante animados com essa rentabilidade da cultura e, quando olhando para o mercado, pelo menos por enquanto, boas perspectivas. O Luiz destacando que o mercado interno, que representa entre 30% e 35% de toda a produção, começa a dar sinais de queda na demanda, mas essas negociações ainda vão acontecendo normalmente, e as exportações, que representam aí a maior fatia da produção paulista, vão acontecendo de maneira normal por enquanto. Existe a perspectiva de que num próximo momento, lá na frente, possa haver uma queda na demanda em função de uma crise mundial pós-pandemia do coronavírus, mas por enquanto essas exportações seguem em ritmo forte, crescendo nos últimos anos, e pelo menos por enquanto o produtor vai conseguindo escoar essa produção, que deve ser comercializada nos próximos 10, 12 meses até a chegada da próxima safra. Essa sim bastante incerta, tanto no que diz respeito aos custos de produção, como também nas condições de mercado e de demanda que vão ser oferecidas lá no próximo ano. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.